Olá, você chegou à Bíblia Online. Aqui nós partilhamos a Bíblia como um todo. Então se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Quem foi Naftali na Bíblia? Naftali foi o sexto filho de Jacó, que deu origem à tribo de Naftali. Ele nasceu de Bila, a serva de Raquel, que se tornou concubina de Jacó. A história de Naftali ficou conhecida na Bíblia muito mais em conexão com a tribo que descendeu dele do que especificamente por causa de sua biografia. Na verdade, a Bíblia traz poucas informações específicas sobre quem foi Naftali. Além de ser meio-irmão de outros filhos de Jacó, Naftali também era irmão de Dan, por parte de mãe. Inclusive, Dan e Naftali nasceram no contexto de disputa dentro da casa de Jacó. Lia e Raquel, as duas esposas de Jacó, disputavam a atenção de Jacó. Enquanto Raquel era a esposa mais amada, Lia era a esposa fértil que dava filhos a Jacó. Então Raquel, não aguentando mais a dor de não dar um filho a seu marido, recorreu a um antigo costume daquela época que permitia que uma esposa pudesse dar um filho legítimo a seu marido através de sua serva. A serva escolhida para gerar filhos para sua senhora se tornava concubina do senhor da casa. Entretanto, os filhos gerados pela serva eram contados como os filhos legítimos da esposa da casa, a senhora da escrava. Foi neste contexto que Naftali nasceu. A história de Naftali, filho de Jacó. O significado do nome Naftali reflete exatamente a rivalidade presente na casa de Jacó. A Bíblia diz que quando Bila, a mãe biológica de Naftali, lhe deu à luz, Raquel, sua mãe legal, lhe chamou Naftali, pois disse: "Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e prevaleci", como diz em Gênesis 30:8. Nesse sentido, o nome Naftali significa literalmente minha luta ou minha disputa. Alguns intérpretes colocam o significado desse nome simplesmente como lutador. A Bíblia não fornece nenhum detalhe sobre a infância e a juventude de Naftali. Sabe-se apenas que ele também esteve envolvido no atentado contra o seu meio-irmão mais novo, José. De acordo com o texto bíblico, os irmãos de José tinham inveja dele e até cogitaram matá-lo. Porém, no final, eles decidiram vendê-lo como escravo a uma caravana de ismaelitas, que estavam descendo para o Egito. Mais tarde, quando José ocupava o posto de governador do Egito, Naftali migrou para lá, junto de seu pai e seus outros irmãos. Naquela ocasião, Naftali já era pai de 4 filhos, como diz em Gênesis 46:24 e 1 Crônicas 7:13. Por fim, Naftali mais uma vez aparece na narrativa bíblica na ocasião em que Jacó abençoou os seus filhos antes de morrer. Especificamente, ao abençoar Naftali, Jacó declarou: "Naftali é uma gazela solta. Ele profere palavras formosas", como diz em Gênesis 49:21. Tanto a tradução quanto o significado dessa declaração são debatidos pelos estudiosos do Antigo Testamento. Provavelmente, a gazela citada na bênção como figura de Naftali e sua descendência tratava-se do cervo da Mesopotâmia, que era conhecido por sua beleza e agilidade. Então, em sua bênção, Jacó associou Naftali a esse animal solto. Por isso, muitos comentaristas entendem, ao dar a sua bênção sobre Naftali, Jacó profetizou sobre a impulsividade, a agilidade e liberdade da tribo de Naftali nas terras montanhosas de Canaã. Alguns intérpretes também relacionam a ideia de que Naftali profere palavras famosas com o cântico de Débora e Baraque após a libertação de Israel da opressão de Jabim no tempo dos juízes de Israel.
visto que Baraque era um descendente de Naphtali, como diz em Juízes 5. Os descendentes de Naphtali na Bíblia. Naphtali deu origem a uma das 12 tribos de Israel. Seus 4 filhos formaram 4 grandes famílias, que organizaram aquela que ficou conhecida como tribo de Naphtali. Enquanto os israelitas estavam peregrinando no deserto, os descendentes de Naphtali acompanhavam junto dos descendentes de Azer e Dan ao norte do tabernáculo. Depois, quando os israelitas conquistaram a terra prometida sob a liderança de Josué, os descendentes de Naphtali receberam uma parte ao norte do território conquistado, fazendo divisa com as tribos de Sacar, Zebulon e Azer. Mas por ser uma região fronteiriça, os descendentes de Naphtali sofreram com batalhas e invasões ao longo de sua história. Porém, de forma geral, os descendentes de Naphtali também ficaram conhecidos por serem guerreiros valorosos. Eles estiveram ao lado de Gideão no tempo dos juízes e depois também apoiaram Davi como rei de Israel no tempo da monarquia. Entre os personagens mais conhecidos da descendência de Naphtali estava Baraque, que ao lado de Débora libertou o povo israelita do domínio dos cananeus, na época em que ainda não havia rei em Israel. Mais tarde, quando o reino de Israel foi conquistado pela Síria, muitos dos descendentes de Naphtali foram deportados de sua terra natal. Essa é a história de Naphtali segundo a Bíblia. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até o próximo vídeo.